Versículo 12. A que caiu à beira do caminho são as que ouviram, venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, aquilo que foi colocado, para não suceder que crendo sejam salvos. Veja bem, amado, mais uma condição desse texto. O diabo tem poder para impedir que eu e você sejamos salvos. Tem ou não tem? Se ele tem poder para arrancar a palavra, e a palavra quando cai no coração, ela só tem um objetivo. Qual é o objetivo da palavra? Germinar, produzir. Essa é a palavra de Deus, esse é o mistério de Deus. Por isso temos que pregar a palavra, e Paulo quando entende diz insta, tempo e fora de tempo, fale a palavra, pregue a palavra, porque essa palavra vai germinar, ela vai produzir, ela vai dar muito fruto. Mas o diabo tem poder para arrancar a fé daqueles que não têm entendimento das coisas de Deus. 13. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Na hora mesmo que precisa ter raiz, fundamento, não consegue. Pastor, o que quer dizer isso? Quer dizer isso que está aí mesmo, filho. Se Jesus disse isso, é isso mesmo. Só que a palavra aqui, eu gosto muito da tradução de Lucas no Evangelho, que ele diz pedras, palavras que caíram em cima de pedras. O que a Bíblia fala que o coração do homem é? Duro. Duro. Você sabe a raiz de duro? No hebraico? Pedra. Jesus, quando estava falando isso, ele estava dizendo que tem muito coração duro. Mas veja bem, amado, o coração duro não quer dizer que ele não esteja no nosso meio, porque ele escuta a palavra e se alegra quando vem. Ah, mas aquele irmão é uma bênção. Ele, quando fala das coisas de Deus, ele se alegra. Meu filho, mas ele é coração duro. Como, pastor? Ele recebe a palavra com tanta alegria. É este um dos sintomas do cara. Alguém que ouve a palavra e fica radiante de alegria é coração duro. Fui eu que disse que ele era coração duro? Fui eu. A palavra de Deus diz. Ele recebe como? Vamos ler, meu filho. Jesus está dizendo isso aqui, mistérios do reino de Deus. Ao que caiu sobre a pedra, são os que ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Fica feliz, pai, entendi. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo. E na hora da provação se desviam. Ou seja, esse tempo de crer, a gente pensa que é superficial. Eu já vi muita gente assim, esse tempo que ele está dizendo é um tempo determinado até a. É isso que o termo original está dizendo. Ele está dizendo que ele crê até o momento de ser o quê? Provado. Enquanto ele não é provado, está tudo muito bem. A hora que ele é provado, então mostra que ele é um crente de coração duro. Pode estar 10 anos na igreja, nunca foi provado. Ninguém sabe se ele é superficial ou não. Mas a hora que vem a provação, então vem o estopim. E nós trazemos a mente de que, como uma semente que está por cima de um terreno rochoso, que logo vem e logo murcha. Sim, esse é o contexto que Jesus está trazendo para nós, mas ele está dizendo que existe um mover. Na parábola de Mateus, ele diz que vindo o sol, vindo a provação, castiga aquilo. E nós sabemos que para a planta o sol, com a raiz exposta, é a maior das provações. Mas quando nós estamos levando dentro do texto aqui de Lucas, ele está dizendo que esse tempo é um tempo determinado à provação. O que diz mais? Versículo 14. Ao que caiu entre espinhos, são os que ouviram, e no decorrer dos dias, no caminhar da sua vida, foram sufocados com os cuidados. Isso na igreja não tem, né, meu filho? Isso aqui é uma coisa que na igreja não existe esses cuidados. O que diz? Cuidados. O que ele dá mais? Riquezas. Pastor, coisa, né? Que mais? Deleites da vida, os prazeres, o reconhecimento.
as vontades nossas. Gente, o que produz é a palavra, é a semente, não a terra. A terra aqui, ela é estática, ela é paralisada, ela não tem que ter nenhuma serventia no reino de Deus. Só que nós queremos, estamos preocupados com a terra, enquanto que a parábola está dizendo que a gente fica preocupado é que a semente não germinou. Nós estamos preocupados, será que meu coração tem pedra, será que meu coração tem espinho? Amados, se o nosso coração estiver diante de Deus, saiba de uma coisa, Ele vai produzir. Aleluia, porque a palavra de Deus cai em terra e sempre produz. Porque a palavra de Deus diz que ela tem um fim. E ela, onde for, ela vai cumprir o fim do qual ela foi determinada. E nós ficamos preocupados com o nosso coração, com o que nós temos, o que não temos. O texto está dizendo quem você é. O texto está dizendo quem nós somos. Mas a nossa preocupação não é no que somos, a preocupação é no que produzimos. E quem produz em nós é a palavra. O que faz gerar utilidade em nós é a palavra. 14. Aqui caiu entre espinhos são os que ouviram no decorrer dos dias, no andar da sua vida, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Quem que quer comer fruto que não está pronto? Ninguém quer saber. Ninguém gosta. Versículo 15. Aqui caiu na boa terra. São os que tendo ouvido de bom, e diz o que mais? E reto coração. Retém a palavra. Estes frutificam com... Por que ele bota com perseverança? Por isso que eu gosto de Lucas. É aquele que frutifica mediante as provações. Sabe por quê? O sol, para quem está com as raízes expostas, vai matar. Mas o sol, para quem está com as raízes profundas, vai sarar, vai fazer frutificar. A provação para alguém superficial, de coração duro, afasta de Deus. A provação para quem tem um coração reto, como diz o texto, e ouvido bom, ele vai crescer, e vai multiplicar, e vai produzir muito. Veja a diferença. Uma parábola tão conhecida por nós, já tão lida, mas eu tenho absoluta certeza que Deus trouxe tanto a acrescentar para o nosso coração nessa manhã. Porque é isso que o texto está dizendo para nós. É isso que nós precisamos perceber. Quando chegaram para aquele pastor que estava no interior da China, e ele tinha apenas 16 capítulos do Novo Testamento. Que beleza, né? Era uma mixaria, uns livrinhos, umas folhas a mais. E então foram lá o pastor, então foram lá os irmãos, chegaram para visitar ele e deram um Novo Testamento completo para ele. Ó, toma o Novo Testamento. O que o pastor disse? Obrigado pela ajuda, né? Valeu, vocês trouxeram para mim um monte de problemas. Se eu já tinha dificuldade com esses 16 capítulos aqui, 16 folhinhas da Bíblia, imagina agora com ela todinha. Esse é alguém que entende a palavra, guarda a palavra. É alguém que sabe a responsabilidade que tem. É alguém que diz, se nós já produzimos com 16 folhas, tu imagina agora com um Novo Testamento todo. Vai ter que produzir muito mais. Tem consciência, sabe do que é o reino. Gente, eu sei minha responsabilidade. Ou não é? Quando nós temos um coração assim, nós entendemos o que é o versículo 15. Aqui caiu na boa terra. São os que tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Louvado seja o nome do Senhor, porque é só os que perseveram que herdarão a vida eterna.